Hoje vai ser um dia incrível. Muitas pessoas vão me ler aqui, eu sou a Bíblia. Todo mundo quer me ler, né? Hoje vai ser incrível. Tantas pessoas vão passar aqui, vão me ler. Vai ser incrível. Alô, amiga? Ai, eu queria tanto comprar um vestido no shopping. Ai, você queria também? Mano, eu vi um salto em promoção que tá maravilhoso. Ai, já sei, a gente pode ir juntas. Isso! Então tá bom, então tá combinado, amiga. Beijo. Ei, você, ei. Quem é você? Eu sou a Bíblia. Eu te conheço? Sim, mas você precisa me conhecer. Você pode me ler, eu também quero falar com você. Eu quero te ouvir também, quero ser seu amigo. Deus quer ser seu amigo. Eu tô muito ocupada, ai. Não, por favor, é só um minuto. Um minuto do seu tempo? Não. Tchau, eu venho. Eu não aguento mais trabalhar, é tanta coisa para mim fazer, fechamento de mês, meu chefe me atormentando, nossa, eu não aguento mais. Eu só queria um descanso, um sábado para mim descansar, nem isso eu tenho. Ei, você. Oxi, Bíblia fala? Fala, você só precisa me ler. Eu posso te dar o descanso que você quer? Por favor. Olha, sinto muito, não dá. Minuto. Tô cheia de coisa para mim fazer. Minuto. Meu chefe tá me ligando toda hora e eu não posso perder esse emprego. Eu tô cheia de contas para pagar. Mas um minuto do seu tempo... Não enche o saco. Um minuto do seu tempo não vai custar nada. Eu tenho uma prova importantíssima amanhã, mas eu não consegui memorizar. Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa prova, é muito importante. Olha, se você ler a Bíblia, Deus pode te ajudar. A Bíblia tem matéria? Não, mas Deus pode te ajudar a se lembrar da sua matéria. Eu preciso da matéria, a Bíblia não vai me ajudar a memorizar o que eu preciso para a prova amanhã. Só vai um minuto do seu tempo e Deus vai te ajudar. Não precisa. Deus vai te ajudar na sua prova. Eu preciso estudar, eu não tenho tempo para isso. Pode ter os jogadores, pode entrar. Entra, pode entrar. Ei. Lembra-te do teu Deus no dia da tua juventude. Não, mas também a Bíblia pode fazer parte da sua vida. Pode ter um tempinho para cada um minutinho. Por favor. É melhor futebol do que ler a Bíblia. Mas a Bíblia também pode ser parte da sua vida. Não, eu prefiro se divertir mesmo. Por favor, um minuto. Um minuto para ler a Bíblia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Que casa bagunçada! Nem dá tempo nem de cantar meu louvor preferido. Ai, esses meninos não me ajudam. Olha esse chão. Ai, eu não aguento mais. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora dessa casa. Eu não aguento mais. Não. Ei, você. Ei. Oi? Vem ler a Bíblia. Já li. Não, mas você tem que ler sempre. Olha esse chão como está sujo. Olha esse chão. Por favor, só é um minuto. A Bíblia pode dar resposta para todos os seus problemas. Vai ajudar a criar meu filho, aquele menino rebelde? Sim, vai te ajudar em todos os seus problemas que você está passando hoje e sempre. Ai, eu já li o verso. Hoje de manhã. Mas você pode ler mais um. Não tem nada. tempo, não tem tempo. Olha esse pó dessa casa, olha aqui quanta coisa suja. Inclusive você, toda empoeirada. Não, dá licença. Eu preciso cuidar dos meus afazeres domésticos, isso sim. Finalmente alguém que lê a Bíblia. Finalmente. Abre a Bíblia aí, vamos ler. Não precisa não.
Só um pouquinho. Abre. Não, é sério. Eu acabei de voltar do culto. Quê? Não, mas a gente pode ler de novo. Vamos ler de novo. Todo mundo com as Ó, Bíblias eu vou pra casa e lá eu vejo se eu ligo, tá bom? Não, mas tira essa Bíblia debaixo do seu sovaco, Tá por bom. favor. Laura, nessa não. Rebequinha agora. Ai, como eu amo minhas bonecas. Ei. Você gosta de histórias? A Bíblia fala? Fala. Mas você gosta de histórias da Bíblia? Você gosta de histórias? Gosto sim. Então, vem ler a Bíblia. Tem princesas? Tem princesas. E Tem príncipes? príncipes também. E reis? Tem muitos reis também. Vai. Então, você pode pedir para os seus pais, seu pai e sua mãe ler para você? Ah, não, mas eu gosto mais de brincar. Não. Então, por favor, me leva junto com você. Não me deixa aqui, não. Ei! Aleluia! Que bom estar aqui na casa de Deus. Amém? Bom, que bom estar aqui. Oxe, a Bíblia. Sim, finalmente alguém. Nossa! Finalmente alguém. Finalmente! Nossa, hoje eu fui desprezada por umas 10 pessoas, umas 9. Nossa, tantas pessoas passaram aqui, nem deram bola, me ignoraram e tudo mais. Nossa. Oxe, como que eles podem negar a palavra de Deus? Como assim? Não tem como. Eu também não sei. Aqui tem tantas histórias, tantos ensinamentos. Tantas histórias, né? É. Não, deixa comigo que eu vou pegar essas pessoas. Vamos para lá agora. Vamos. Vamos, pessoal, Vamos pra vamos pra igreja, igreja, vamos. Vamos, galera, vamos pra igreja. Em Salmos 119, 160, diz assim, ó: a tua palavra são em tudo verdade, desde o princípio, e a cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Em Mateus 24:35 fala: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. João 5,39. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 1 Pedro 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falarão da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Como pode manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119, 9. Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é o escudo para quem nele se refugia. Santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém.
Nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Como é o nome da garota que cantou? Sofia, está aqui. Como você canta, Sofia? Parece um passarinho. Papai do céu sempre te abençoe, tá bom? Parabéns. Eu havia pedido para os adolescentes fazerem uma pequena peça. Eles entenderam, acho que a parte do pequena, e eles fizeram uma mega produção. Foi o nosso culto, não foi? Quem gostou? Levante a mão. Eu só não vou levantar as duas, porque a outra está segurando a Bíblia. Gostei muito também. Parabéns, muito obrigado pela ajuda. O plano é que os nossos próximos cultos de domingo sejam assim, mais leves, com a participação de todos eles. E quando eu entrei ali na igreja, eu senti um cheiro. Você sentiu também? Quem sentiu um cheiro diferente quando chegou na igreja hoje? Era cheiro de quê, irmã? Comida? Foi o departamento da ASA que organizou um lanchinho para o final do culto, é isso? Vocês são os anjos. Muito obrigado. Queridos, que bom que vocês vieram. Eu sinto que a igreja está repleta. A impressão que dá não é que é um culto de sábado. Eu até trouxe a gravata e o paletó, mas eu deixei no carro, caso o carro precisasse. Acho que ele não vai precisar, mas estava chovendo muito a hora que eu desci. Eu cheguei um pouco atrasado, porque eu estava fazendo visita. Mas que bom que nós estamos aqui juntos. E vamos falar de um assunto, uma grande verdade da palavra de Deus, que vocês já conhecem, mas sempre é bom recapitular. Deixa eu só entender aqui algo. Dos presentes... Só para eu entender bem, eu vi que vocês têm medo de pastor, né? Vocês sentaram tudo assim mais longe. Quantos dos presentes são membros dessa igreja? Levante a mão para eu saber. Perfeito. Quantos dos presentes não são membros dessa igreja e estão nos visitando, são membros de outras igrejas adventistas aqui por perto? Muito bem, sejam bem-vindos. Vocês são de onde? A igreja do Santa Fé. Então ela vai cantar bastante lá também. Muito bom. E quantos nesta noite estão nos visitando e não são adventistas? Temos alguém também? 2 pessoas, mais alguém? 3 pessoas? 3? Eu tenho um desafio para vocês 3. Vocês gostam de ganhar presentes? Vocês 3 gostam de ganhar presentes? Os 3 gostam. Se vocês vierem semana que vem falar, o pastor prometeu uma Bíblia para mim, eu te dou uma Bíblia, tá bom? Eu vou trazer 3 Bíblias semana que vem, pensando em vocês. Aí vocês podem me cobrar, eu dou a Bíblia para vocês. Queridos, eles estão tentando abrir um PowerPoint lá atrás, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Nós vamos, nessa noite, conversar um pouquinho sobre a nossa principal doutrina, a nossa principal norma de fé, sobre a verdade mais importante que nós possuímos. E vocês já sabem qual é, porque a peça deixou bem claro. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Será que a sua Bíblia sofre de depressão? Porque ela é renegada, deixada de lado, ninguém dá atenção para ela, ninguém se preocupa com a sua Bíblia, e ela está lá só tomando poeira? Algum tempo atrás, eu fui fazer uma visita numa casa, nós estávamos levando uma cesta básica. Era uma família assim, muito humilde, uma mãe sem marido, e ela tinha 11 crianças. E cada criança era de um pai diferente, ela não tinha 2 do mesmo pai. É vixe mesmo, né? Que situação difícil. E ela morava numa casa que era 3x3. Ela e mais 11 crianças, 12 pessoas morando numa casa 3x3. E quando eu entrei na casa, eu perguntei para ela, ela já recebia a cesta básica da igreja, eu falei assim para ela, a senhora tem uma Bíblia? Uma mulher bem nova, 30 e pouquinhos anos de idade. A senhora tem uma Bíblia? Ela disse, sim, eu tenho uma Bíblia. A senhora pode pegar a Bíblia para eu ler um texto da sua Bíblia? A minha estava comigo, mas eu queria ler a dela. Eu já tinha achado a Bíblia dela. Deixa eu contar para vocês que eu fui maldoso. Como eu sou alto, eu vi por cima do guarda-roupa, perdida num centímetro de poeira, uma Bíblia. E eu perguntei para ela se ela tinha, e ela começou a procurar, e eu não disse que eu estava vendo a Bíblia dela. Deixei ela quebrar a cabeça nos 3x3 procurando a Bíblia.
Até que depois de bastante tempo, ela subiu no banquinho, olhou em cima do guarda-roupa, a Bíblia estava lá, ela tirou. Queridos, sem exagero da minha parte, ela teve que dar uns tapas na palavra de Deus para sair toda a poeira que tinha sobre a Bíblia. Depois dela esbofetear a palavra de Deus, ela me deu aberta no lugar que estava aberto. E o lugar que a Bíblia estava aberta estava até sujo. Sabe quando a poeira já sentou e já ficou, é para sempre? Eu não vou dar nada para quem acertar, mas vocês vão acertar. Adivinha onde a Bíblia dela estava aberta? Perfeito. Aí eu perguntei para ela assim, por que essa Bíblia está aberta no Salmo 91? Aí vocês adivinhem, para dar proteção, o que mais? Sorte. Aí eu disse para ela assim, a senhora tem essa Bíblia há quantos anos? Ah, pastor, já tem uns 8 anos que a igreja de vocês me deu essa Bíblia. E a senhora está tendo proteção depois desse tempo? Ah, pastor, não sei. E sorte? Também não sei, pastor. Aí eu arregalei o olho e falei assim para ela, minha senhora, eu vou contar para a senhora. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é a coisa que mais dá azar no mundo. Ela me olhou assim, assustada, falou, é verdade? Eu falei, sim. Dá um azar, tudo de ruim vai acontecer com a senhora e com a sua família. Nossa, pastor, achei que a Bíblia fosse uma coisa boa. Eu falei, não. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, em cima do guarda-roupa, debaixo de 1 centímetro de poeira, dá um azar miserável, que se a senhora tivesse lido essa Bíblia, a vida da senhora já seria outra há 8 anos atrás. Ela olhou para mim e falou assim, então tem que ler? Eu falei, tem que ler. E aí? Deu certo? E aí? Você está lendo? Eu disse para ela. Ela disse assim para mim, não, pastor. Eu falei, então, olha, nós vamos trazer a cesta básica para a senhora, vamos fazer uma oração, e vamos matriculá-la numa classe bíblica, para que a senhora possa se envolver lá, tá bom? E ela começou a se envolver, e eu vou dizer para vocês, eu vou contar o final da história. A vida da mulher foi transformada, porque em questão de muito pouco tempo, ela tomou algumas decisões muito sérias na vida dela. Ela não teve mais nenhum filho, ela arrumou alguém, olha que loucura, né? Arrumou alguém, se envolveu com essa pessoa por tempo daí, todo o tempo que eu continuei sabendo sobre ela, ela continuou com o mesmo marido, que ainda ajudou a cuidar dos 11 filhos dela. Queridos, a Bíblia tem poder. Poucas coisas no mundo são tão poderosas quanto a palavra de Deus. Será que vocês conseguem apagar as lâmpadas aqui da frente, para ficar bem visível na parede? Ótimo. Pode apagar. Se quiser apagar até alguma mais aqui, pode apagar também. Não sei se apaga tudo ou se tem como apagar em... Tá bom. Não é para ficar na escuridão. Aí. Escuridão vocês vão dormir, não vão? Quem é que está cansado porque a semana foi corrida? Então o sermão tem que ser objetivo, não deixar ninguém dormir. Queridos, a gente vai fazer de forma assim, bem rápida, porque eu quero fazer aplicações disso que nós vamos conversar aqui nessa noite. E nas próximas noites a gente vai estar apresentando em cada noite uma recapitulação de um assunto muito importante. Então eu agradeço muito a presença de vocês e já estou contando com a presença de todos vocês aqui no próximo domingo. Posso contar? Sim ou não? Sim. Dá para dizer um sim mais forte? Então tá bom, domingo que vem à noite eu te espero aqui na casa do Senhor, e liga para aquele irmão que não veio e diz assim, ó, é para estar na igreja, porque o pastor vai estar lá e a gente vai estar estudando um assunto importante. Passa lá para a gente, vocês não têm passador aqui não, né? Ó, a palavra Bíblia, vocês sabem, vem de um termo grego que é biblion, significa livros. É a mesma palavra para biblioteca. Vocês já tinham pensado nisso? Bíblia e biblioteca têm a mesma raiz, um grego biblion, e significa livros. Na verdade, a Bíblia é uma coleção de livros. Alguém sabe me dizer quantos livros tem na Bíblia? 66. Está escrito lá, não? Não. Você é boa mesmo. Parabéns. 66 livros. Próxima pergunta. Não passa o slide, não. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? Cerca de... Ó, achei um doido aqui que diz o mesmo número que eu digo. Todo mundo diz cerca de 40. Eu digo 44, porque eu andei contando, deu 44 nas minhas contas. Quanto tempo levou para escrever a Bíblia toda? Ó, aí também os doidos vão ter problema agora. Porque tem um grupo de pessoas que vai dizer 1.500, é o número mais usado. Mas se você parar para pensar que o Êxodo ele aconteceu em 1440 aproximadamente, então você tem um pouquinho mais do que 1.500, porque o último livro da Bíblia que foi escrito foi qual? Qual?
Vamos lá, eu sei que vocês sabem tudo. Obrigado. O último livro da Bíblia que foi escrito foi Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? Na ilha de? Em que ano ele terminou de escrever o Apocalipse? 100. É isso aí. Então, 100 mais 1444 dá aproximadamente 1.600 anos. Esse é o tempo que a Bíblia levou para ser escrita. Agora, dentre os escritores da Bíblia, pessoas bem diferentes uma da outra. Você tem ali Davi, o livro mais lido da Bíblia é o livro de Salmos. Alguém sabe um salmo de cor aqui? Para tudo, para tudo. Irmã, pode ser só um versículo ou pode ser um salmo todo? Como a irmã preferir? Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Quem mais aqui sabe outro salmo de cor? Levanta a mão. Vocês ficaram com medo, né? Você também sabe. Cita mais um para mim. Para falar todo? Ah, tá, porque é o 23 inteiro. Então, vou falar Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Amém, igreja? Davi escreveu o livro de Salmos, é o livro mais lido da Bíblia. E o livro de Salmos, o livro mais lido da Bíblia, ele foi escrito pelo rei de Israel. Ele era pastor de ovelhas, era músico e também rei de Israel. Eu tenho um livro da Bíblia que foi escrito por Amós. Amós era um criador de gado. Tem o livro de Atos e o livro de Lucas foi escrito pelo doutor Lucas, um médico. Pessoas muito diferentes foram usadas por Deus para escrever o mesmo livro, que levou 1.600 anos para ser escrito. E, detalhe, esse livro não se contradiz em momento algum. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, está apresentando uma mesma mensagem. Isso seria possível de fazer conosco aqui. Se nós combinássemos, vamos sair daqui agora, vamos para casa, e cada um vai escrever um pedaço da história do João e da Maria. Vocês vão escrever, um vai escrever como eles nasceram, outro vai escrever como foi a adolescência deles, a infância, alguém vai falar sobre a juventude, alguém vai falar sobre como foi que o João e a Maria se conheceram, alguém vai contar aqui como foi que eles se casaram, alguém vai contar e a gente vai embora. Quando voltar, vai fazer algum sentido? Cada um com o seu pedaço, sem conversar antes? Nenhum. Por que a Bíblia faz sentido? Porque a Bíblia tem cerca de 44 escritores, mas ela tem somente um autor. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Deus. A gente sabe que a Trindade se divide entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual dos três ficou responsável diretamente por dizer o que deveria ser escrito na Bíblia? Deus, o Espírito Santo. Perfeito. Tudo bem até aqui? Tudo isso que eu estou falando para vocês já está assim, muito conhecido, irmãos? Ou eu acredito que para um ou para outro alguma novidade vem, não vem? Esse é o objetivo desses nossos encontros de domingo à noite, esses próximos domingos. Por quê? A gente tem que recapitular aquilo que a gente já sabe. Agora, outra questão. Deixa eu passar aqui o slide. Isso tudo nós já falamos. É o livro mais traduzido do mundo, a Bíblia. Uma curiosidade. Já ouviram falar da imprensa de Gutenberg? Gutenberg, ele criou algo chamado tipologia. E ele foi a pessoa que criou um sistema para imprimir livros. O Gutenberg, sabe por que ele fez esse sistema para imprimir livros? Sabe qual que era o livro que ele queria fazer cópias? A Bíblia. Então, se hoje existem livros no mundo, revistas, é graças a um doido que queria fazer cópias da Bíblia. A Bíblia, queridos, ela era caríssima. A Bíblia valia uma pequena fortuna. Tem até uma história, não sei se vocês já ouviram falar da Mary Jones. Já ouviram falar dessa história de uma garotinha? Ela ia à igreja e ela via que lá na igreja tinha uma Bíblia. E ela dizia assim para os pais, como que a gente faz para ter uma Bíblia? E ela passou anos vendendo ovos de galinha, tentando juntar o dinheiro. E quando ela juntou tudo que ela conseguiu por anos, nem fazia cócegas no preço da Bíblia, mas ela andou, procurando, no final alguém teve misericórdia dela e deu uma Bíblia para ela, mas ela era uma das poucas pessoas comuns que tinham uma Bíblia. O dinheiro de uma Bíblia naquele tempo dava para comprar uma casa.
Aí o que você preferia, ter uma casa ou uma Bíblia? Uma casa, porque você tem que ter um lugar para colocar a cabeça, para esconder ela da chuva, quando chove, que nem está chovendo hoje. Outra curiosidade, em algumas línguas do mundo, a língua só existe graças à Bíblia. Quer ver um exemplo? O alemão. Alguém aqui fala alemão? Eu sei falar poucas palavras, eu já fui pastor só de alemão. Eu fui pastor numa igreja que a única pessoa preta era eu. E eles me chamavam de Schwarzer Pasta. Sabe o que é Schwarzer? Schwarzer é preto. Pasta, pastor. E eles me chamavam de Schwarzer Pasta pelas costas e na frente também. Porque eles nunca tinham tido um pastor tão preto quanto eu. Uma vez eu levei uma cesta básica para uma irmã que estava passando necessidade. Ela recebeu a cesta básica e me deu um abraço bem forte. E ela disse assim para mim, preconceito, irmãos, olha o que é o preconceito. Eu já senti o preconceito na minha pele. Quando alguém me pergunta qual a sua cor, hoje eu digo negro, por causa desse ocorrido na minha vida. Talvez os negros queiram me processar, mas não vão poder, que a cor que eu tenho é a que eu disser que eu tenho. Deixa eu contar para vocês a história. Ela me deu um abraço bem forte e disse assim, pastor, o senhor está salvando a mim e aos meus 2 filhos de morrer de fome. Isso lá nas grotas do final do mundo, de um lugar retirado. E ela me deu um abraço bem forte, ela era irmã da igreja, ela disse assim, eu gosto tanto do senhor, pastor. Eu era um menino de 20 anos. Mas ela disse no final da frase, que pena que o senhor é tão preto. Aí eu olhei para aquela situação e pensei, o que eu digo para ela? Né? Eu pensei, eu vou brincar, a melhor saída para acabar com esse preconceito é brincar. Eu falei assim, irmã, que bom que eu sou assim preto e não sou tão branco quanto a senhora, porque a senhora chega a ser tão branca que é feia. Ela falou, feia por quê, pastor? Eu falei, porque dá para ver as suas veias tudinho, aí suas veias são verdes, é estranha, senhora. Aí deixei o abraço e fui embora. Mas é interessante, né, notar, e nesse lugar eu era o único preto, e todo mundo tinha o olho claro. Então, quando chegava na porta da igreja, eu ficava cumprimentando as pessoas e olhando nos olhos delas, porque eu achava muito legal as tonalidades, era cada um azul diferente, cada um verde diferente. A língua alemã, ela só existe graças à Bíblia. Quando a primeira Bíblia foi feita em alemão, ela originou o idioma alemão, que é conhecido até hoje no mundo. Não é muito interessante isso, irmãos? O poder da Bíblia, o poder e a influência dela ao longo dos séculos. Ela não tinha, no princípio, capítulos e versículos. Sabia disso, né? A sua Bíblia, quando foi escrita, ela era escrita direta, não tinha nem capítulo e nem versículo. Ali eu tenho as datas, olha. Somente em 1227 a Bíblia foi dividida em capítulos. E somente em 1551 ela foi dividida em versículos. Tenho certeza que vocês não sabiam dessa informação. Não é muito interessante pensar nisso? Como que começou, né? Ela começou no formato de rolos. Então, as Bíblias eram rolos escritas em pele de carneiro, de ovelha, pele de animais. E mais tarde, pouco depois, foram inventados aí os códices. E a palavra livro, ela vem do latim liber, que pode ser tanto árvore quanto livro. Tá, esses textos, eles são bem conhecidos. Qual a primeira coisa que tem que saber quando a gente abre a Bíblia? O texto bíblico é bem claro. Olha lá a parte, deixa eu ver se... 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidações. A primeira coisa que tem que saber da Bíblia é que nada do que está escrito nela veio da mente de homem nenhum. Se não veio da mente de homem nenhum, veio da onde? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses santos aqui, irmãos, como fica isso? Esses homens eram santos porque eles não tinham pecado? Não, a palavra santo na Bíblia, ela em grego é hagios, ela significa literalmente separado, pessoas separadas por Deus para a missão de escrever a Bíblia. Outra curiosidade, o que eu tenho na minha Bíblia é palavra por palavra que Deus disse, ou Deus não ditou palavras, Deus deu o pensamento e o escritor escreveu? O que vocês sabem sobre isso? Me ajudem.
tua resposta está certíssima. Eu não ouvi o que o irmão Domingos falou. Deus não citou as palavras. Deus deu o entendimento e os escritores bíblicos tiveram a inspiração para traduzir naquilo que nós temos hoje na Bíblia. Bíblia, quanto de você foi inspirado por Deus? É bem claro isso, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, uma igreja verdadeira, ela vai levar em conta de Gênesis até Apocalipse. Próxima pergunta. Bíblia. Travou. Bíblia, o que é a verdade? João 17,17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vivemos um problemão, né? No mundo hoje, só de igreja, só no Brasil, nós temos mais de 35 mil igrejas diferentes. Só no Brasil. Só com nome em português. Esses dias eu vi, acho que foi nas redes sociais, Igreja Coice no Capeta. É o nome da igreja. Alguém aqui lembra de um nome muito doido que você já viu de igreja? Lembra de alguma? Você sabe de uma, mas não pode falar? Então, ó, o irmão Domingos lembra de uma, mas nem pode falar. Os nomes são incríveis. Só no Brasil são mais de 35 mil nomes. Interessante, né? Pensar num negócio desses. Agora, qual dessas igrejas tem a verdade? Nenhuma. A verdade está na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bíblia, o que nós devemos fazer para sermos felizes? Apocalipse 1,3 diz direitinho o segredo. Bem-aventurados são aquelas pessoas que leem, são aquelas pessoas que ouvem, e são as pessoas que guardam as coisas que estão escritas na Bíblia. Porque o tempo está próximo. Então, bem-aventurado significa literalmente felizes. Você quer ser uma pessoa mais feliz? Conheça mais a Bíblia. Ah, pastor, eu já conheço. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Acredito que algumas pessoas aqui já leram mais de 10 vezes. Eu já li a Bíblia toda muitas vezes. Eu estou lendo a Bíblia toda agora, 35ª vez. E deixa eu te contar uma coisa. Foi essa semana. Essa semana eu faço o meu ano bíblico é doido. Então ele não segue parâmetro de ninguém. Eu leio 4 capítulos por dia. E no sábado eu não leio nenhum, porque o sábado é o dia mais corrido para mim, né? O sábado que o adventista tem que descansar, o pastor trabalha muito, então é muito corrido, eu não consigo ler. Hoje acordei 1 hora mais cedo para poder ler os meus 4 capítulos, mas ontem eu não acordei 1 hora mais cedo para ler os meus 4 capítulos, porque eu não preciso, porque eu pulo sábado. E agora eu estou lendo o livro de Êxodo, eu leio fora de ordem. E eu estou lendo lá a parte da saída do povo do Êxodo, da saída deles do Egito. E eu descobri uma coisa no capítulo 13 de Êxodo, que eu já tinha lido ela muitas vezes, mas eu nunca tinha lido aquilo lá. Aquilo mudou a minha concepção com relação a uma coisa que eu acreditava. Não é interessante? Você lê a Bíblia de novo, você aprende algo novo. Você lê a Bíblia mais uma vez, você vai ter um conhecimento novo. E você nunca deve parar de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela vai trazer paz para o seu coração. A Bíblia vai trazer felicidade para você. A Bíblia vai trazer sabedoria para você. A Bíblia vai te deixar uma pessoa mais calma, mais tranquila. Aí você diz, pastor, você é bem calmo, já leu a Bíblia muitas vezes. Não, é que eu tenho que ler muito mais ainda para chegar no nível que precisa. Mas a gente vai lendo. Vocês entendem isso? Esse é o querer de Deus para nós, é a palavra dele. Acho que eu não contei isso para vocês aqui ainda. Um dia eu entrei... No meu primeiro ano de ministério, eu fui pastor em Blumenau, Santa Catarina. Eu era pastor jovem da Igreja Central de Blumenau. E eu estudava a Bíblia com 33 famílias na semana. Então, era o dia todo pegando ônibus, descendo, subindo ônibus, descendo de ônibus, para poder chegar nas casas. E era uma fim de tarde, já cansado, esgolepado de tanto que eu tinha andado. Os meus sapatos parece que eles andavam até sozinhos, sabe? Aí eu entrei no ônibus, eu ia atravessar a cidade naquele ônibus, e eu falei com Deus, falei, Senhor, eu estou cansado. O Senhor pode fazer um milagre de fazer alguém se levantar para eu me sentar? Você já fez isso?
Eu faço esse tipo de coisa e Deus abençoa. Rapidinho alguém levantou, era daqueles bancos mais altos, e aí eu rapidinho sentei no lugar. E quando eu sentei, rapidinho me arrependi. Eu pensei, devia ter ido de pé. Por quê? Porque do meu lado tinha um doido. Mais doido que eu. Ele chegou assim no meu ombro, nunca me viu, eu nunca tinha visto também. Ele chegou no meu ombro, cutucou com força, assim, bem força. Eu olhei para ele, quase já brigando, e ele disse assim para mim, o que eu tenho no meu colo? Aí eu pensei, o que ele tem no colo dele, para ter me cutucado com essa força toda? Aí eu olhei, bati o olho, era uma Bíblia, velha, surrada, mas era uma Bíblia. Aí eu falei para ele, uma Bíblia. E ele olhou para mim com uma cara de raiva, e falou assim, eu vou perguntar de novo, responde outra coisa. Aí eu pensei, é doido mesmo, é varrido, esse é 13, é fora da casinha. Olho para frente, ele deixa eu passar um tempo, me cutuca de novo. Com força de novo. Aí eu olhei para ele, ele falou, o que eu tenho no meu colo? Eu pensei, se eu falar a Bíblia, ele pode até me bater. Eu falei, é um livro? Já com medo, né? Eu já estava com medo. É um livro? Ele disse assim para mim, essa é a resposta certa. Aí ele disse, irmãos, eu nunca esqueci, né? Tem coisa que doido falar para a gente nunca mais esquece. Olha o que o doido me disse. Até me arrepio, só de lembrar. Ele falou assim para mim, fechado não passa de um livro. Aberto é a boca de Deus falando conosco. Eu quase dei um glória e glorifiquei de pé ali no ônibus, irmãos. Porque olha quanta sabedoria. Olha quanto discernimento do doido. Era doido. Era doido aquele bicho, não tem outra explicação. Você sai cutucando o povo no ônibus, se sair você é doido também. Nunca mais me esqueci. A Bíblia fechada não passa de um livro. O livro tem poder para transformar, tem poder de abençoar, o livro pode mudar vidas. Não, é só um livro. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Você tem essa sensação quando você vai ler a Bíblia? Eu não consigo começar a ler a Bíblia sem orar. Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou pisar em terra santa agora. Me mostra a tua vontade para a minha vida. E cada vez que eu leio, eu vou aprendendo, vou entendendo do querer de Deus, vou compreendendo. Agora, a próxima pergunta. Irmãos, dá para confiar na Bíblia? Hoje à tarde eu li um artigo longo dos malucos, falando que Bíblia não tem valor nenhum. Foi um bando de doido que se sentou, se reuniu, escreveu aquele negócio. O artigo que eu li dizia que Moisés nem existiu, que ele é um mito. E eu li o artigo pensando assim, coitado dessa gente. Eu estou lendo o Êxodo e sei que Moisés existiu. E ele está abençoando a minha vida com aquilo que ele escreveu. E lá, enquanto eu li o artigo, eu pensei assim, hoje eu vou dizer para a igreja a maior evidência de que nós temos de que a Bíblia é, sim, a palavra de Deus. Olha que interessante essa informação aqui, irmãos. Nós temos, aconteceu no mundo, um movimento chamado deísmo. Em 1930, o deísmo era muito forte. O que acreditavam os deístas? Deus criou o mundo, virou as costas e foi embora. Deus existe, mas virou as costas e foi embora. E a Bíblia? Pode até ser que lá atrás alguém escreveu um livro mandado por Deus, mas durante a Idade Média, quando a Bíblia ficou presa nas masmorras das igrejas, ela foi completamente mudada, alterada, e aquilo que nós temos hoje é um livro fabricado pelo catolicismo romano. E sabe quem pregava isso? Em 1930, 1935, todo mundo, até os pastores. Sabe o que os pastores diziam? Não tem por que ler a Bíblia. Eles diziam do púlpito. A Bíblia não tem valor. E todos eles diziam a mesma coisa, por causa daquele movimento contrário à Bíblia. Até que em 1947, um garoto que estava cuidando de umas ovelhas num lugarejo lá no final do mundo, na região de Israel, chamado Qumran. Esse menino estava cuidando de umas ovelhas e de umas cabras. De repente, uma das cabras saiu do rebanho, se distanciou. Ele pegou uma pedra para tacar na cabra, trazer a cabra de volta. A pedra não acertou, porque ele era um pastor ruim de mira. E a pedra bateu no chão e fez o barulho de estalar, de quebrar alguma coisa. Ele pensou assim, onde que o raio dessa pedra caiu? E ele foi lá para ver. E quando ele chegou lá, ele percebeu que havia no chão uma fenda. E a pedra havia atravessado essa fenda e havia acertado lá dentro dessa fenda, numa caverna, um vaso de barro. E dentro desse vaso de barro havia rolos de couro de animais
E quando ele bateu, ele falou, vou fazer um dinheiro com isso aí. Levou as ovelhas para o aprisco, voltou correndo, pegou os rolos, procurou os que estavam mais inteiros e foi vender na cidade como tapete. E quando ele vendeu os primeiros, apareceu alguém que entendia o que era aquele tapete e bateu o olho e falou assim, aonde o senhor, perguntou para o lojista, aonde o senhor arrumou esse tapete? Ah, passou um menino aí e me vendeu. Aonde está o menino? O menino é fulano de tal. O senhor me vende esse tapete? Eu sempre quis ter um tapete desses. Quanto o senhor pagou nesse tapete? Ah, eu paguei tanto. Eu dou 4 vezes o valor. Me dá, porque eu sempre quis ter um tapete desses. Enrolou aquele, levou, pegou os outros 3 que o menino já tinha vendido e já chegou no menino. Falou para o menino, menino, vende tudo para mim. Hoje esses tais tapetes, eles estão na Inglaterra. Esse menino havia descoberto os manuscritos do Mar Morto. Já ouviu falar disso? Essa é a maior evidência externa de que a Bíblia é a mesma desde sempre. Aqueles pergaminhos que o menino achou, eles são datados do ano 200 a.C. E o livro mais inteiro que havia, dentre esses livros, era o livro de Isaías. E quando chegou a informação em toda a Europa, Estados Unidos, no mundo todo, nós temos um livro de Isaías escrito no ano 200 a.C. Vamos traduzi-lo e vamos provar que a Bíblia foi mudada pela Igreja Católica Romana na Idade Média. Sabe o que eles descobriram, irmãos? Descobriram que palavra por palavra da nossa Bíblia é palavra por palavra da Bíblia escrita no ano 200 a.C. A Bíblia diz assim que nada foi alterado. Essa é a nossa convicção. O que nós temos aqui é que o mesmo Deus que disse para o homem o que deveria ser escrito, é o mesmo Deus que cuidou da Bíblia para que nada fosse modificado. Bíblia tem algum conselho para quem quer te compreender? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de quem? De mim. Só que examinar as Escrituras, irmãos, não é ler a Bíblia. Examinar as Escrituras é compreender tudo aquilo. Pode acender as luzes de volta, por favor? Examinar, é estudar de forma acurada, estudar de forma detalhada, é estudar com o coração, é estudar com carinho, com amor. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você crê na Bíblia? Não me responda. Você crê na Bíblia? Eu sei que tem muita gente falando mal da Bíblia. Você crê nela? Não me responda, só pensa para você. Eu vou fazer mais uma pergunta. Você está disposto a fazer da Bíblia a sua única regra de fé? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está disposto a viver em conformidade com o que a Bíblia ensina? Você acredita que ela é a palavra de Deus? Quando você a abre, você está convencido de que é a boca de Deus falando com você? Você teria coragem de renunciar às suas vontades, os seus desejos, às suas convicções, para abraçar as convicções não de um homem, não de uma igreja, mas daquela Bíblia que você tem lá na sua casa? Eu sei que sim. Você que já é batizado, você foi batizado porque um dia você declarou sua confiança na Bíblia. Só que o inimigo é astuto. E do seu batismo para cá já se passaram anos, não é verdade? E eu tenho certeza que ele tem trabalhado tentando minar a sua fé. Nessa noite eu quero fazer um apelo a você. Eu quero apelar a você para que você se levante ao lado da verdade. Para que você se levante ao lado da palavra de Deus. Nós vamos ter uma música final. Eu quero convidar você para vir cantar a música final. E quando a música estiver terminando, se você desejar, vem comigo que eu te dou o microfone. Quando a música estiver terminando, se você desejar dizer assim, adeus ao universo e a todos aqueles que aqui estão. Sim, eu confio na Bíblia. Sim, eu quero viver a minha vida pautado por ela. Eu vou convidar você para se colocar em pé e fazer essa declaração de forma pública. Tá bom? Outro microfone. Que Deus te abençoe. De forma consciente, você está se colocando em pé ao lado da palavra de Deus, declarando que você confia nela, declarando que ela é a sua verdade, declarando que você deseja continuar conhecendo cada vez mais ela.
Deus te abençoe. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esses momentos que passamos na sua casa. Muito obrigado por tua palavra. Como nós vimos na peça, muitos passam pela tua palavra batidos dia após dia, sem tirar um tempo para ter um encontro real, uma experiência viva contigo. Se por acaso, Senhor, nessa noite tem alguém neste templo que tem vivido dessa forma, eu peço a tua misericórdia e peço que o teu poder possa transformar essa vida. Que nós possamos arrumar tempo onde não há, que nós possamos nos doar para buscarmos juntos a tua palavra e o teu querer para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, leva-nos para uma semana muito feliz na tua presença e companhia e ajuda-nos para que a tua palavra sempre seja guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se.